Simbora para mais um vídeo aqui no canal. Todo domingo você sabe que a gente traz um vídeo novo, ensinando, trazendo dicas sobre educação financeira. E hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Algumas pessoas durante a semana me fizeram algumas perguntas, algumas dúvidas. Os alunos da comunidade também mandaram algumas dúvidas e a gente vai trazer as respostas para essas dúvidas para você também aqui no nosso canal. Então já assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal, manda esse vídeo para aquela pessoa que quer saber sobre fundos imobiliários, tem dúvidas sobre fundos imobiliários e vamos para o nosso vídeo, fechou? Então, o que é que as pessoas me perguntaram, né? Falaram que os fundos imobiliários aí tá em queda, tá se desvalorizando e eles perguntaram o que fazer. Vende, mantém, compra mais, por que é que está acontecendo isso, o que fazer? E eu vou responder para você essas dúvidas também, para você se preparar. Mas antes eu quero primeiro explicar para quem está vendo o vídeo aqui e não sabe ainda o que são fundos imobiliários, eu vou explicar para você. O que são os fundos imobiliários? Vou te explicar de uma forma bem simples e prática, tá? Fundo imobiliário é um investimento onde você vai comprar esse investimento de um prédio, de um galpão, de qualquer outro prédio físico e os aluguéis desse prédio vai ser dividido com você. Então, por exemplo, imagine que na sua cidade tem um prédio com 100 salas e todas essas salas estão alugadas para empresas. E essas empresas pagam os aluguéis para o dono, a gestora desse prédio. E esse prédio ele está dentro de um fundo imobiliário. Então, esses aluguéis que todas essas empresas das 100 salas pagam para a gestora do fundo imobiliário vai ser dividido com você que comprou uma cota do fundo imobiliário. Isso é uma forma de você também receber aluguéis todos os meses através dos fundos imobiliários, ok? Fechou? E os fundos imobiliários podem ser de salas comerciais, pode ser de um shopping center que também tem empresas ali alugando aquelas salas e você vai receber os aluguéis dessas salas também. Galpões de logística, centros de distribuição que as empresas alugam, pagam um aluguel e você recebe parte desse aluguel também. Todo outro tipo de prédio, de estrutura física que é alugada e faz parte de um fundo imobiliário, você também vai receber parte desse aluguel. Fechou? Conseguiu compreender? Se tiver mais alguma dúvida, pode botar nos comentários que eu também vou te responder. Fechou? Agora que eu te expliquei como funciona, o que é fundos imobiliários, como investir nesse tipo de investimento. Bom, você faz um investimento em fundos imobiliários através das corretoras, né? Que são ali as empresas que são autorizadas a fazer a intermediação entre agente, investidor, pessoa física e a Bolsa de Valores. Os fundos imobiliários eles são negociados na Bolsa de Valores e aí você faz o seu cadastro em uma corretora, faz lá o seu cadastro, coloca seus dados e você transfere o seu dinheiro para esta corretora e através do aplicativo da corretora você vai e adquire uma cota, compra uma cota de um fundo imobiliário. Uma cota de fundo imobiliário é igual a uma ação de uma empresa. É uma parte daquele fundo imobiliário que você adquire e você, automaticamente você está ali participando daquele fundo imobiliário e por aquela cota você vai receber a sua parte proporcional aos pagamentos dos aluguéis que vão ser pagos para você ao você investir. Fechou? Deu para entender? Então o fundo imobiliário é isso. É uma forma de você investir seu dinheiro na Bolsa de Valores para receber aluguéis todos os meses, que é dividido com os cotistas, beleza? E aí muita gente também pergunta o seguinte: dá para ganhar dinheiro todo mês, render todo mês através dos fundos imobiliários? E a resposta é sim, né? Porque os aluguéis eles são pagos todo mês. Então quem está ali com uma sala alugada, ele vai ter que pagar aquele aluguel todo mês. E dentro, das regras dos fundos imobiliários, os aluguéis recebidos todos os meses, uma parte desses aluguéis tem que ser dividido com os cotistas, com as pessoas que investiram o seu dinheiro comprando uma cota do fundo imobiliário. Fechou? É assim que você consegue colocar seu dinheiro e todo mês você receber um rendimento através
dos aluguéis que são divididos com os cotistas. Beleza? Deu para entender? Ficou prático e simples de você entender? Qualquer outra dúvida também, deixa nos comentários que eu vou te responder. Agora o seguinte, né? Outra dúvida que me perguntaram é: Tiago, os fundos imobiliários estão em queda e alguns dos fundos imobiliários que eu tenho em minha carteira reduziram aí 30, 40, 50% o valor deles. O que é que eu faço? Eu vendo, eu mantenho, eu compro? Deixa eu explicar para você. Os fundos imobiliários realmente, desde 2024 para cá, vem tendo uma desvalorização. E tem alguns fatores que fazem isso acontecer. Eu quero explicar para você. Eu anotei aqui no meu caderninho alguns fatores, né? Por exemplo, o IFIX, que é o indicador que mede a valorização ou a desvalorização dos fundos imobiliários, é parecido com o índice Ibovespa. Nos fundos imobiliários tem o índice IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Em 2024, houve aí uma queda de 5,89% dentro desse indicador. E esse ano, 2025, né, já nos primeiros dias, teve já uma queda aí de mais de 1% de desvalorização. E por que disso, né? Tem alguns fatores. Primeiro, quando a Selic sobe, a Selic aumenta, isso pressiona muito os fundos imobiliários, porque as pessoas que têm o seu dinheiro ali numa renda variável, que é um fundo imobiliário, com a Selic aumentando, ele vê a renda fixa dando um retorno melhor. O que é que ele faz? Ele migra o seu capital do fundo imobiliário, leva para a renda fixa, né? E isso faz com que, havendo a venda, né, em massa de fundos imobiliários, vai haver a queda do valor do fundo imobiliário. Outra coisa que pressiona também o preço dos fundos imobiliários é a inflação. A inflação aumentando, né, faz as pessoas, as empresas perder o poder de compra. E imagina você pagando lá um aluguel de uma sala comercial de R$2.000. E aí a inflação começa a aumentar, os serviços começam a diminuir, você fatura menos e aí você fica com mais dificuldade a pagar um aluguel dessa sala comercial. Então vai começar a haver inadimplência, as pessoas não vão mais querer pagar um aluguel nesse valor porque não está conseguindo faturar bem, e tudo isso pressiona. Muitas empresas vão atrasar o aluguel, outras empresas vão sair dessa sala e vão procurar uma sala com um valor menor, e tudo isso prejudica os fundos imobiliários, tá? Outro fator que influencia também, né, a previsão de queda do PIB do Brasil, né, para 2025, para 2026, também pressiona os fundos imobiliários, e tudo isso faz com que as pessoas, né, vejam o fundo imobiliário como um investimento não tão atrativo para o momento, e aí pega o seu dinheiro dos fundos imobiliários, leva para a renda fixa, e isso faz, né, os fundos imobiliários se desvalorizar. Outra pergunta, né, que me fizeram também é: Tiago, qual é a quantidade de fundos imobiliários ideal para eu ter na minha carteira ao investir? A gente sempre dá, né, um entendimento, um ensino, uma sugestão de que você tem que ter uma quantidade que você consiga analisar, que você consiga fazer a gestão. Não adianta você ter 18, 20, 30 fundos imobiliários para dizer que está diversificando, porque isso não é diversificar. Isso aí é pulverizar o seu dinheiro em vários tipos de investimento, em vários fundos imobiliários, e você não vai conseguir gerir isso, não vai conseguir fazer a gestão de forma inteligente. Então eu sempre sugiro ali de 5 a 8 fundos imobiliários, porque dessa forma você vai conseguir gerenciar um a um, acompanhar, porque tem coisas que você precisa olhar dentro do fundo imobiliário, né? A inadimplência dos inquilinos, a taxa de vacância, várias outras coisas que você precisa estar atento. E se você tem muitos papéis de fundos imobiliários, você não vai conseguir gerir todos, não vai conseguir acompanhar todos os indicadores de todos os papéis que você tem de fundos imobiliários. Então o interessante é você ter de 5 a 8 para que mensalmente você vá analisando, olhando esses indicadores, para que você não perca de vista o que você está investindo. Porque não é só colocar seu dinheiro e esperar que vai se multiplicar em um ano, vai duplicar, vai triplicar. Não, não é assim. É um jogo de longo prazo, mas que você precisa mensalmente estar olhando, analisando, verificando, acompanhando os indicadores para você ter a gestão na sua mão, para não ficar aí num mar, né, revolto, com tempestade e navegando de forma cega. Não é isso que você precisa fazer, não é isso que você tem que fazer. Então uma quantidade ali mais ou menos que se encaixa para que você consiga gerir, fazer a gestão bem, é de 5 a 8.
mais do que isso, você está pulverizando, nem está diversificando, você está pulverizando o seu dinheiro e você não vai conseguir fazer a gestão dos seus investimentos que estão em fundos imobiliários, fechou? E aqui, para encerrar o nosso vídeo, né, eu quero trazer aqui um pouco da minha visão, um pouco da minha opinião sobre fundos imobiliários, né? Eu sempre falo assim que todo tipo de investimento, primeiro você tem que verificar várias coisas antes, que é o seu planejamento financeiro, é você quitar suas dívidas, é você ter uma reserva de emergência, é você ter uma visão de longo prazo, é você ter um objetivo concreto sobre o que você quer ao investir o seu dinheiro, entende? Tudo isso são regras e pilares básicos que vai fazer você ter mais inteligência e mais gestão na hora que você está colocando o seu dinheiro em determinado tipo de investimento. E os fundos imobiliários, você precisa entender que é uma renda variável, ela está na bolsa de valores, todo dia vai ter subida, vai ter descida, vai ter valorização, vai ter desvalorização, e você precisa saber gerenciar essa oscilação que existe em fundos imobiliários por ser renda variável. Você precisa entender sobre Selic, sobre inflação, acompanhar, né, esses indicadores, porque eles impactam diretamente os fundos imobiliários. E você também entender que não é porque eu coloquei lá 30 mil em fundos imobiliários hoje e no mês que vem ele vai se transformar em 60 mil. Não é assim que acontece dentro dos investimentos, nem muito menos dentro dos fundos imobiliários. Então a minha opinião é que assim, você que quer começar no mundo dos investimentos ou já começou e quer fazer aí uma diversificação, quer arriscar um pouco mais, os fundos imobiliários, ele é um tipo de investimento que faz parte do perfil de investidor moderado, que é ali o investidor que quer ter um pouco de segurança, mas que quer arriscar um pouco também o seu capital para ter uma rentabilidade melhor. Então você também precisa entender qual é o seu perfil de investidor. Se for moderado, o fundo imobiliário vai se encaixar bem dentro do seu perfil. Mas se o seu perfil for um perfil conservador, os fundos imobiliários não vai se encaixar no seu perfil. O perfil conservador, ele quer mais segurança, ele não quer perder o seu dinheiro, mesmo que renda pouquinho, ele quer que o seu dinheiro fique ali guardado. Então, fundo imobiliário, né, os fundos imobiliários é uma excelente opção, desde que você saiba analisar, acompanhar os indicadores, entender o que impacta ele, ter uma visão de longo prazo, diversificar, né, entre 5 a 8 cotas de fundos imobiliários e ter uma estratégia de estar investindo X reais todo mês nesses fundos imobiliários. E para mim, na minha visão, na minha opinião, quem tem uma estratégia de longo prazo não tem que estar olhando tanto o valor do investimento, e sim o quanto ele vai render no longo prazo e quanto ele vai te pagar por mês no longo prazo. Porque a minha estratégia é comprar e segurar, né? Comprar e acumular durante 20 anos, para que ao final de 20 anos o patrimônio que eu investi ele renda uma renda passiva para mim, que vai ser a minha aposentadoria. Então essa foi a estratégia que eu defini, que eu tracei para mim, e você também precisa traçar uma estratégia definida para você. E se você quer uma ajuda nisso, né? Eu tenho a comunidade Investidores da Liberdade, o link vai estar aqui embaixo, caso você queira entrar na comunidade, e lá a gente ensina tudo isso, desde o começo até você começar a investir de forma estratégica, com um planejamento, com objetivos, com acompanhamento de profissionais, tudo para deixar você de uma forma mais simples e prática para você aplicar na sua vida. Fechou? Fundos imobiliários é tudo isso que eu te falei, mas aqui a gente sempre fala de uma forma não tão profunda, não tão explicativa a fundo, porque são muitas coisas que você precisa aprender e analisar, e eu ensino sobre isso dentro da comunidade. Então, taxa de vacância, inadimplência, quais são os rendimentos que pagam, quais os tipos de fundos imobiliários, tudo isso a gente ensina dentro da comunidade. Fechou? Ficou mais alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que eu vou te responder. Segue aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Todo domingo tem vídeo novo e domingo que vem eu te vejo aqui novamente. Abraço, até mais.